Qual é o tema da igreja para este ano? Diga ao povo de Deus que marche. Êxodo 14. Êxodo 14. Lá no Velho Testamento. A partir do versículo 9. Moisés havia saído, acampou em Piharote, e Faraó, coração endurecido, foi atrás de Moisés e do povo que havia saído do Egito. Esse povo, na visão do Dr. John Landers, esse povo é o antitipo, ou é a sombra de cada um de nós, do povo de Deus, a igreja do Senhor, a igreja neotestamentária. Esse Moisés é a sombra do Senhor Jesus Cristo, o grande libertador, cujo próprio nome, Jesus ou Yeshua, lá no hebraico, ainda Josué, o Salvador. Diz assim, a partir do versículo 9 do capítulo 14 do livro de Êxodo: os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pihairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado a Deus, porque haja o que houver, cremos sempre que o Senhor está na vanguarda. O Senhor é quem está dirigindo a vida de cada um de nós. Obrigado a Deus, porque mesmo em tempos difíceis como o do povo no deserto, podemos perceber claramente que o Senhor está na direção. Aceita, Senhor, a nossa gratidão e fala-nos, ó Deus, nesta hora, da mesma maneira que o Senhor falou a Moisés para mandar o povo marchar. Fala ao coração de cada um de nós, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Moisés, ele é chamado por Deus para tirar um povo do Egito e levar para uma terra que Deus havia prometido a Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus começa a se manifestar
indicando a existência de uma terra onde Ele quer que o povo esteja. E Deus, esse povo vai se tornar escravo no Egito, com a ida de José para o Egito. Esse povo acaba ficando no Egito e para a sua caminhada. O grande problema desse texto, dessa experiência, é que o povo, quando José vai para o Egito, se estabelece no Egito, ele se torna um primeiro-ministro, ele manda buscar o pai e os irmãos e traz para o Egito, e todos eles ficam bem. E estando bem, a descendência também fica bem. E a nossa tendência, quando tudo está bem demais, é achar que a gente não precisa mais que o Senhor possa interferir, que Deus precise agir na vida de cada um de nós. José estava bem financeiramente, estava bem como líder político, o primeiro-ministro do Egito, estava bem com a sua família que ele estabeleceu no Egito, estava bem com os seus irmãos que vieram, ele perdoou os irmãos, então tudo estava bem. E quando tudo está bem, a saúde está bem, o emprego é bom, a gente tem comida sobre a mesa, a gente deixa para falar com Deus amanhã, quem sabe depois de amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, a gente já não se lembra, nós somos inclinados a não nos lembrarmos mais de Deus com tanta frequência. E é esse momento mais perigoso da nossa vida cristã. Diz a Bíblia que Deus endureceu o coração de Faraó. Você já imaginou isto? Deus chama Moisés, diz: Moisés, pode ir, leva o povo, eu estou dizendo, você pode sair pelo deserto, mas Senhor, a gente vai comer o que? Confia em mim. E a gente vai tomar, vai beber o que no deserto? Diz: confia em mim, eu vou abençoar vocês. E eles saem. Está tudo muito bom, Deus está abençoando, eles estão acampados em Pi-Hairote, juntos, eles estão próximos ali, às margens do mar, está ótimo. E diz que Deus endureceu lá no Egito o coração de Faraó para ir atrás deles. Sabe por quê? Moisés achava que já havia chegado à terra prometida. Não precisava mais caminhar, continuar a caminhada. Não precisava fazer mais nada. Não havia um mar diante dele, não havia para onde ir. Então nós chegamos, é aqui que nós vamos acampar, é aqui que nós vamos estabelecer, nós vamos educar os nossos filhos, nós vamos armar as nossas tendas e vamos ficar aqui. Todas as gerações futuras ficarão aqui em Pi-Hairote. E quando Deus percebe que a gente resolveu parar, que a gente não vai mais fazer coisa alguma porque acha que já está bom demais, eu não vou mais evangelizar para quê? Eu já até ganhei uma alma para Jesus, eu não vou mais cantar no coro para quê? Eu já cantei no coro mais de 5 anos, eu não vou cantar mais não, eu não vou mais dizimar não, eu já dizimei, já entreguei o dízimo ao Senhor, eu já cheguei em Pi-Hairote. Aí Deus olhou para Moisés, o povo acampado, disse: foi lá no Egito e endureceu o coração de Faraó. Nem tudo que vem de ruim é o diabo que manda. Nem tudo que você experimenta de provação, o diabo está querendo me derrubar, o diabo quer me derrubar. Pode ser que Deus esteja provando você. Conta que um rapaz acordou em sua casa pela manhã, e ele então estendeu a mão, pegou o óculos na camisinha de cabeceira, colocou o óculos, levantou, e quando ele levantou, já tropeçou na própria cama, caiu deitado no chão do quarto, e ele disse: hoje não vai ser um bom dia, o diabo quer me destruir. E ele saiu, entrou no banheiro, foi escovar os dentes, pegou lá a escova, pegou o tubo. Quando começou a escovar os dentes, ele viu que estava escovando os dentes com creme de barbear. Ele cuspiu aquilo fora e disse: hoje não vai dar certo, o diabo quer me destruir. E então ele
terminou de se arrumar, ele saiu, entrou no carro, deu uma ré na garagem, bateu no portão da garagem, desligou o carro e disse: vou a pé, porque o diabo quer me destruir. Chegou na calçada, andando para o trabalho, veio uma bicicleta, o atropelou, ele caiu e disse: o diabo quer me destruir mesmo. Chegou ao local de trabalho, diz o escritor, ele olhou para o elevador e pensou: nem pensar. O diabo quer me destruir. Vou pela escada, começou a subir os degraus e tropeçou lá em cima no degrau e veio rolando até embaixo. Um rapaz da repartição que estava passando, indo para o elevador, viu aquele sujeito rolando escada abaixo, chegou perto dele e disse: rapaz, o que foi que aconteceu? Ele disse: meus óculos caíram, o diabo quer me destruir. E o rapaz começou a procurar e viu a armação do óculos, pegou e disse: olha, os seus óculos estão sem lentes. E ele disse: sem lentes? Disse: é, olha aí. E olhou e disse: não há lentes aqui, só armação. E aí ele percebeu que ele tinha pego, não o óculos que ele deveria usar, mas só uma armação sem lentes. Ele colocou no rosto, meio sem graça, e ele subiu à frente do rapaz que o havia ajudado. O rapaz veio pela escadaria junto com ele. Ele entrou na repartição, bateu a coxa na ponta da mesa e ele disse no meio da repartição: o diabo quer me destruir. O rapaz que veio se aproximou dele, ele sentou-se, o rapaz sentou ao lado e disse: não é o diabo que quer destruir você, são os seus óculos. E aí ele olhou para o rapaz e disse: olha, é mais fácil colocar a culpa no diabo do que trocar os óculos. Tem muita gente assim. Se nós olhássemos para esse texto, você vai ver gente reclamando com Moisés, dizendo, achando que é muito mais fácil colocar a culpa no diabo. O povo estava no lugar errado, parou, acampou no lugar errado e achou que aquele lugar era o lugar final, que não precisava marchar, não precisava ir à frente mais. Tem gente que se acostumou a estagnar e vai estagnado até a morte. Deus disse: bem, esse povo não vai sair de lá. Já sei. Foi lá no Egito e endureceu o coração de Faraó. E aí, irmãos, Faraó vem, ele pegou os 600 melhores carros de guerra que ele possuía, imagine, e diz: e todos os outros carros mais, com todos os seus capitães. Por que não falou? Pegou todos os seus carros de guerra e ele veio, disse: não, ele tinha 600 carros especiais de combate. Ele fez questão de pegar esses carros e colocar à frente, e depois pegou todos os outros para vir atrás de Moisés com o povo no deserto. Sabe o que aconteceu? Quando o povo viu que Faraó estava vindo, porque Deus havia endurecido o coração, diz, o povo começou a clamar ao Senhor. E se dividiu em 2 grupos. Um grupo, parece até a Igreja Batista de Petrópolis. Um grupo começou a orar e o outro grupo começou a reclamar. Não precisa você apontar o dedo para ninguém agora não, viu? Nem olhar para o lado. Um grupo começou a reclamar: Moisés, por que você nos tirou do Egito? Será que não tinha cemitério lá no Egito? Você lembra que nós falamos para você que era melhor a gente ficar lá do que vir morrer aqui no deserto? Nós queríamos ficar lá e você nos tirou de lá dizendo que havia uma terra prometida e agora nós estamos aqui, Faraó está vindo nos matar. E outro grupo estava orando. Parece a nossa igreja. Sempre você vai ter um grupo orando e um grupo reclamando. Graças a Deus que quando aquele grupo está clamando, Deus diz a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Por que vocês estão orando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Avisa o povo que eu estou dizendo a você. É tempo de marchar. É hora de vocês marcharem.
O desafio de Deus, às vezes, o vislumbrar de Deus é diferente do vislumbrar da gente. A gente olha assim e só vê o mar. E diz, é impossível, não vai dar para passar. Porque que o ano passado nós nos reunimos num desafio de fazer o primeiro congresso de oração. Porque quando é para cantar, nós temos mais pessoas. Há um cantor conhecido, tem mais gente. Vamos fazer um passeio, tem mais gente. Mas para orar sempre tem um grupo menor. Então vamos fazer um desafio de oração, porque Deus responde às orações. E aí, Deus disse, na visão divina era diferente da visão de Moisés. Deus disse, toca a água. Se os irmãos me permitirem, eu imagino que Moisés olhou para o mar. Ele estava ali, Deus falando a ele não estava vendo Deus. E Deus dizendo, Moisés, vai lá, toca a água. Imagino Moisés olhando para o mar assim. Como é que é, Senhor? Toca a água. O povo todo não estava escutando, só Moisés estava escutando, o povo todo olhando para Moisés, pensando, o que será que está acontecendo? E Moisés olhando para o mar, olhava para o povo. O que o Senhor disse mesmo? Toca a água, vai lá. Moisés pega o bordão e sai andando em direção ao mar. Duas interpretações vão surgir imediatamente em meio ao povo. Vai morrer. Ele vai se afogar, ele vai suicidar, e a gente vai ficar aqui nesse desespero para enfrentar Faraó. Segunda interpretação. Alguma coisa vai acontecer que a gente não está entendendo. Esta é a interpretação que mais sensibiliza o meu coração. Quando alguém, um grupo da igreja reúne, começa a orar dizendo, pastor, nós estamos orando e alguma coisa vai acontecer. Deus está fazendo alguma coisa que a gente não consegue ver, mas Ele está respondendo a nossa oração. Moisés está andando com o bordão em direção à água, e o povo está olhando para ele, e ele está caminhando em direção à água, porque Deus precisa que alguém comece a andar em direção ao mar, em direção ao problema. Alguém comece a acreditar que Deus está agindo, que vai chegar aquilo que você está esperando, aquela bênção que você está pedindo ao Senhor, ela vai chegar. Tem que acreditar. E o povo está olhando. Imagine você se o regente não acreditasse no coro. Imagine você se o presidente do corpo diaconal não acreditasse no trabalho do corpo diaconal. Imagine você se os conselheiros da juventude não acreditassem na juventude. Imagine você se o pastor não acreditasse na igreja. Alguém tem que acreditar. Quando nós tínhamos aqui um ministério, que eram as igrejinhas, cada bairro tinha uma igreja e cada igreja tinha um pastor. E enquanto não reunia, cada família nomeava um pastor. O pai deveria ser o pastor da família, caso ele não assumisse, a mãe deveria ser, e se ela não assumisse, o filho deveria assumir o pastorado da família. Chegamos em casa quando implantamos essa ideia, por volta da meado da década de 90. Gabriel chegou em casa, era pequenininho, mais ou menos, acho que 2000 alguma coisa. Gabriel era pequenininho, chegou em casa e falou assim: eu posso ser o pastor da família? Aí, claro, filho, eu vou dizer que não. Claro, pode sim. E era uma bênção, irmãos. Eu saía daqui da igreja doido para ver o jogo do Flamengo.
Chegava em casa, ligava a televisão, sentava no sofá, e aí o Gabriel vinha com a bíbliazinha dele e fazia assim, nada de jogo. Aí eu olhava para ele, imagina o pastor da igreja dizer para ele, eu quero ver o jogo, sai moleque, não vai ter culto não. Aí eu falava, filho? Ele dizia, é hora de culto. Falava, amém, glória a Deus, vai ter culto. Ele ia lá na televisão, apertava o botão, não era controle remoto, apertava lá o botão, desligava a televisão. Aí ele falava, Mateus vai cantar um hino, a minha mãe vai orar, o meu pai vai ler a Bíblia e vai pregar. Amém. Aí ele falava assim, mas não vai pregar rápido para ver jogo não. Alguém tem que acreditar, nem que seja uma criança de 3, 4 anos de idade. E foi o período mais abençoado, porque quem ia discutir com aquele pastorzinho? Ninguém. Quando Moisés está andando em direção ao mar, o povo está olhando, alguém está acreditando, Moisés está acreditando, alguma coisa vai acontecer que a gente não está entendendo. Quando aquele grupo de oração 7:30 da manhã está reunido aqui embaixo, na primeira semana que começa amanhã, está reunido orando, e eu chego aqui, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer, mesmo que eu não esteja vendo, eu sei que Deus vai responder aquelas orações. Quando eu chego aqui, o grupo de 13 horas, o diácono Edilton está aqui orando ao Senhor, com um grupo aqui dentro do templo, todos os dias orando ao Senhor, alguma coisa vai acontecer, Deus vai fazer alguma coisa. Porque alguém está acreditando. Alguém está acreditando. Quando eu vou ao hospital orar pelo Diógenes, eu estou acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. Quando eu vou cedo ao hospital orar pela Zilena, orar com ela antes dela entrar no centro cirúrgico, semana passada, eu creio que alguma coisa Deus vai fazer. Deus está agindo. E Moisés, Deus diz, levanta Moisés, pode levantar, pega o bordão, toca na água, que o mar vai se abrir. Moisés vai andando em direção ao mar. Eu particularmente acredito que Moisés está com dificuldade. Mas eu acredito que há coisas que estão movendo Moisés, mesmo em meio à dificuldade. Você vai dizer, pastor, o que é que está movendo Moisés? O que nos move no relacionamento com Deus, nas coisas novas, são experiências antigas. Eu imagino que ele olha para o mar e ele pensa, ele mandou as pragas. Eu sei que ele mandou. Ele disse que ia transformar o rio em sangue, e ele fez isto. Ele disse que ia mandar as moscas, ele mandou. Disse que ia mandar as rãs, e ele mandou. Ele disse que ia mandar saraiva, chuva quando a pedra é pequenininha, é granizo, quando é grande é saraiva. A gente tem um meteorologista aqui, que é o Wilton Miguel, um oficial da aeronáutica, alto oficial da aeronáutica, que é formado nessa área. Saraiva são pedras grandes, Deus mandou uma saraiva de pedras sobre o Egito, e Moisés está andando em direção ao mar, disse, se ele fez tudo isso, por que ele não vai abrir o mar? E ele toca, e o povo de Deus atravessa, e eu acho lindo isso, a Bíblia diz, a pés enxutos. Deus não deixou uma gotinha d'água. Disse, eles passaram um caminho seco. Deus não faz nada pela metade. O povo dizer, passamos com 2 palmos d'água, água no joelho, graças a Deus que deu para passar, tinha 2 palmos de água e a gente passou. Não, 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 não. A pés enxutos.
nem uma gota d'água para chegar do outro lado. E Faraó, Moisés havia dito, Deus disse a Moisés, e ele ao povo: os egípcios que vocês estão vendo hoje, olhem bem para eles, nunca mais vocês os verão outra vez. Eu acho bonito porque Celso, Deus muitas vezes me diz: Celso, olha para o problema que você está enfrentando. E aí eu digo: eu já vi, Senhor. Ele diz: olha para ele, você nunca mais vai ver esse problema outra vez. Nunca mais você vai ver esse problema de novo. Deus diz isso a você: olha para o problema que você está enfrentando. Se você quiser, você nunca mais vai ver esse problema outra vez. Quando o Faraó entra no mar, Deus fecha o mar e todos os 600 carros e os outros carros de combate vão todos embora. E aí Miriam, do outro lado do mar, começa a dançar. Pega um pandeiro. Miriam, eu acho que ela era de São João de Meriti. Ela pegou um pandeiro e começou a pular, bater pandeiro, comportamento típico da Baixada Fluminense. E começou a tocar aquele pandeiro e dizendo: Deus nos livrou, e afogou todos os carros de combate, os cavalos de combate e os cavaleiros de Faraó. Quando nós participamos da ceia, quando a gente vem para a ceia, nós temos no nosso coração o mesmo hino de Miriam. O mesmo hino. Por que a gente está aqui? A gente está do outro lado do mar. Jesus abriu o mar da eternidade para cada um de nós, para a gente passar. E agora que o diabo afundou lá na ressurreição de Jesus, nós do outro lado do mar podemos cantar que nós passamos, Deus nos livrou, mas afundou o diabo e todos os seus demônios na morte, com a morte de Jesus e a ressurreição. Andrew Blackwood, pregador de 2 séculos atrás, ele dizia o seguinte: quando Jesus morreu, os coros infernais levantaram a voz, cantando: ele está morto. Nunca mais ele se levantará. E diz que ao 3º dia, enquanto os coros do inferno, os demônios, festejavam a morte de Jesus, ele levantou da cruz, silenciou o inferno, e diz Andrew Blackwood, e ele, então, o apóstolo Paulo escreve dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? Jesus ressuscitou. Quando pegar o pão e pegar o cálice, lembre só de uma coisa: o diabo afundou e você atravessou o mar da salvação em Cristo Jesus.